Meus amigos, quem diria que o Ribamar seria o melhor jogador, o melhor atacante do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, e o cara joga na Ponte Preta. É isso aí, meu amigo. Resultado maravilhoso ontem, essa vitória da Ponte. Vamos falar como que ficou a situação do Vasco na Série B, o que o Vasco precisa fazer para subir para a primeira divisão. Vamos falar também do Vasco interessado num atacante argentino, cara, jogador da seleção da Argentina, e uma das grandes promessas lá do futebol argentino, dos hermanos. Vamos falar desse assunto e muito mais agora para vocês, mas já vai deixando o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada, ficar por dentro de todas as notícias e novidades do Vascão, hein? Vamos torcer bastante pro Vasco subir, cara. O Vasco só depende dele para voltar à elite do futebol. Vamos torcer demais. Para você não perder nada, já se inscreve aí no nosso canal para ajudar demais, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo, hein? Ajuda a gente a chegar a 180 mil inscritos. Bom, pessoal, com a vitória maravilhosa ontem da Ponte Preta fora de casa por 2-0 contra o Londrina, o Vasco ganhou em uma sobrevida dentro da Série B, né? O Vasco respirou melhor, voltou até uma certa paz dentro de São Januário e também um clima mais favorável para o jogo contra o Londrina na próxima quinta-feira, né? Essa derrota do Londrina foi de suma importância aí para um acesso do Vasco à elite do futebol. Vale ressaltar que se o Londrina tivesse vencido o jogo ontem, chegaria aos mesmos 48 pontos do Vasco e somente o saldo de gol separaria as duas equipes, né? Agora o Vasco mantém a distância de 3 pontos, o Vasco se manteve na quarta colocação com 48 pontos, já o Londrina estacionou na quinta colocação com 45 pontos. Vale ressaltar que os adversários que vêm atrás estão um pouco distantes do Vasco, como é o caso da própria Ponte Preta, que chegou aos 43 pontos. Vamos torcer bastante para o Vasco fazer um bom jogo contra o Londrina. Todos os ingressos estão esgotados. São Januário vai ferver, meu amigo. Esses jogadores têm que fazer o dever de casa e vencer, nem que seja por 0,5, mas tem que ganhar do Londrina. Um empate é ruim, uma derrota nem se fala. Vamos torcer demais para essa vitória acontecer e o Vasco conseguir abrir 6 pontos de vantagem em caso de vitória frente ao Londrina. Eu ainda fico com o pé atrás porque o Vasco ainda tem alguns jogos fora de casa, mas se o Vasco tivesse um retrospecto melhor fora de casa, eu cravaria que se o Vasco vencesse o Londrina, já estaria na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu ainda mantenho cautela, não vou ficar no oba-oba por conta do retrospecto ridículo do Vasco fora de casa, né? 8 derrotas consecutivas e ainda vamos ter alguns adversários chatos fora de casa, como o Sport, por exemplo, e o Ituano, que são adversários aí brigando por essa vaga ainda dentro do G4. Mas primeiro o Vasco tem um Londrina em casa, né? Depois sai para visitar o Operário fora de casa. Depois volta a jogar em São Januário contra o Novo Horizontino, sai para jogar fora novamente contra o Sport Recife. Aí depois desse jogo contra o Sport, 2 jogos em São Januário que são de suma importância para o Vasco voltar à elite do futebol. Pelos meus cálculos, eu acredito que o Vasco deverá retornar, carimbar o seu acesso no meio desses jogos aqui, né? O Vasco vai enfrentar o Criciúma em São Januário e também o Sampaio Corrêa em São Januário. 2 jogos aí no final de outubro, né? O Criciúma dia 22 de outubro e também o Sampaio Corrêa dia 29 de outubro. E o Vasco poderá jogar fora de casa o último jogo da Série B contra o Ituano mais tranquilo, né? Sem precisar de resultados, sem precisar de pontos para subir, porque é um adversário chato que o Vasco, na minha opinião, não vai conseguir vencer ele fora de casa. É de suma importância que o Vasco faça o seu dever de casa, consiga vencer todos esses jogos que tem restantes em São Januário. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa atual situação do Vasco na Série B, se você confia numa boa vitória contra o Londrina. E vamos agradecer demais aí ao garoto Ribamar, cara. Hoje tem gol do Ribamar. Ontem foi muito importante essa vitória da Ponte Preta. Eu até comentei com um amigo meu, cara. Ribamar fez mais pelo Vasco do que o Raniel na temporada inteira, né? Sem dúvida nenhuma, foi o melhor atacante do Vasco nessa temporada. Se o Vasco voltar para a elite do futebol, o mínimo que o Vasco tem que fazer é uma estátua pro Ribamar. Bom, pessoal, agora vamos falar do mercado da bola do Vasco, né, cara? A gente tá falando aqui todo dia de chegada, saída de jogadores, né? Jogadores em fim de contrato, até mesmo a saída do Carlos Brasil do Vasco, né? Que já está sendo estudada pela 777 Partners. Na minha opinião, como eu já falei no vídeo de ontem, tem que rescindir o contrato dele. Não tem condição nenhuma do Carlos Brasil continuar trabalhando no time profissional do Vasco, né? Se ele quiser voltar pra base, talvez seja interessante o Vasco utilizar ele lá na única coisa que ele sabe fazer de proveitoso aí. Mas o Vasco já vem dando mostras que ele
está jogado no escanteio, né? Ele não aparece mais em entrevista coletiva, ele não dá mais satisfação, a gente não vê mais o Carlos Brasil vindo a público falar a respeito do momento atual do Vasco, a gente vê mais o Paulo Brax cobrando os jogadores, dando entrevista coletiva, assim como foi na apresentação do técnico Jorginho. O Carlos Brasil poderia muito bem estar ali naquele momento. Ele não estava e sequer foi para a coletiva na apresentação do Jorginho. Ele que, na minha opinião, juntamente com o Jorge Salgado, são os grandes culpados por esse momento atual do Vasco, por essa montagem de elenco. Obviamente a culpa é maior ainda do Carlos Brasil, que ele teve total respaldo para montar esse elenco do Vasco, né? O Vasco também vai conviver com várias saídas de jogadores que estão em fim de contrato. Muitos jogadores, a lista é enorme, cara. Eu até fiz um vídeo dias atrás sobre esse assunto e o Vasco muito possivelmente não deverá renovar com praticamente quase nenhum desses jogadores, né? Que são os jogadores fracos, ao meu modo de ver, para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Entre eles, o principal jogador que não deverá renovar é o Alex Teixeira, jogador que era a principal esperança aí para a Série B do Vasco, para esse retorno à elite do futebol, e o jogador sequer é titular do time hoje. Mas nem tudo serão saídas, né? Até porque o Vasco vai ter que reformular o seu elenco totalmente, praticamente do zero, montar um time aí para a elite do futebol, para a Copa do Brasil e também o Campeonato Carioca, e já começam aí a especular vários nomes, né? A gente já falou de alguns jogadores aqui que foram especulados no Vasco, gente que já falou aqui também do forte interesse do Vasco na contratação do meia Oscar, entre vários outros nomes especulados, né? Mas ontem, de acordo com a imprensa argentina, surgiu o interesse do Vasco da 777 Park na contratação do meia atacante Facundo Farias do Colón da Argentina. O jogador de 20 anos é tido como uma das grandes promessas do futebol argentino, inclusive foi especulado em vários clubes, tanto aqui no Brasil, a Mulambada também sondou esse jogador, entre vários outros clubes, e também times da Europa e também os gigantes lá na Argentina, Boca Juniors e River Plate. O jogador pelo Campeonato Argentino nessa temporada fez 29 partidas, marcou 5 gols e deu 1 assistência. Na Libertadores ele atuou em 8 partidas, fez 3 gols e não deu nenhuma assistência. O que pode emperrar o negócio do Vasco com esse jogador, talvez nem seja o salário, talvez até mesmo o que o Vasco tem que pagar ao clube argentino para contratar ele em definitivo, e sim a lesão que ele teve essa semana, né? Se eu não me engano deve ter uns 2 ou 3 dias que ele teve uma gravíssima lesão no seu joelho, ficará fora por 8 meses, cara. Ele rompeu totalmente o ligamento cruzado do seu joelho e está fora aí dessa temporada e também pro início da próxima temporada. Isso pode emperrar totalmente um negócio com o Vasco e eu acredito que o Vasco não deverá contratar esse jogador devido a essa lesão. Se contratar, será uma grande surpresa, na minha opinião. Apesar de ser um jogador muito promissor, mas não vale a pena você contratar um jogador machucado, né? Porque você nunca sabe como que ele irá retornar após ter tido uma lesão grave, né? Temos grandes exemplos no futebol brasileiro e também no futebol mundial. Um grande exemplo aqui no Brasil é o Paulo Henrique Ganso, né? Que era jogador de seleção brasileira e hoje ele é camisa 10 do Fluminense. O cara saiu de um nível de jogar a Copa do Mundo para um nível de time de Série C. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Vasco contratar o Facundo Farias, jogador aí muito especulado no Vasco, de acordo com a imprensa argentina. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos e é nóis!